Oi, pessoas. Estou aqui para mostrar para vocês a resolução da questão que vocês ficaram com dúvida sobre a aspirina. Então, vamos lá. A questão falava que a aspirina é um ácido fraco em pH, em pKa 3,5. Dá a informação de que ela é absorvida, tem que atravessar a parede do estômago, do intestino, e que essa molécula ou uma substância para atravessar facilmente a membrana celular vai depender da polaridade dela. E também tem informação de que moléculas iônicas, ou seja, carregadas ou altamente polares, passam muito lentamente, e aquelas neutras e hidrofóbicas passam mais rapidamente. Lembrem, isso vale para qualquer medicamento, para qualquer substância, e mesmo no estômago, no intestino para absorção, ou dentro do nosso organismo para atravessar membranas plasmáticas. A membrana é lipídica, portanto, uma substância que atravessa facilmente a membrana tem que ser neutra ou hidrofóbica. E dá a informação ainda de que o pH no suco gástrico, portanto no estômago, é de 1 e no intestino em torno de 6. Então, a gente tem que interpretar tudo isso antes de pensar em querer ver a resposta certa. Então, está falando em pKa e em pH, né, temas que a gente já discutiu. Então, vamos ver essa situação. Então, para isso, lembrando o que é pKa. pKa é o pH onde determinada substância vai estar 50% não ionizada e 50% ionizada. Esse é o conceito de pKa. Então, significa que se o pKa do ácido acetil salicílico ou aspirina, né, for 3,5, significa que ele vai estar nessa condição em pH 3,5. Mas na questão fala de pH 1 e de pH 6. Então, vamos ver o que acontece com essas moléculas quando o pH for 1 e quando o pH for 6. Muito bem. Se eu tenho pH igual a 1, significa que eu tenho uma quantidade de próton maior. Se eu tenho uma quantidade de próton maior, a tendência é que esse próton da solução, que é onde está o pH 1, faça o quê? Ele vai entrar nessa molécula aqui. Ou seja, ele entra ali e faz o que com a molécula? Faz com que a molécula fique sem carga. Isso significa que o pH mais baixo vai fazer com que a maior parte das moléculas, ou seja, mais de 50%, esteja neutra. Então, a maioria das moléculas vão estar neutra. Abaixando de 3,5. Então, em 3 já está mais de 50% neutra, 2 mais ainda, 1 mais ainda. E é bem provável que em pH 1, praticamente todas as moléculas estejam na sua forma neutra, ou seja, com próton, protonada. E no pH 6, o que acontece? No pH 6, a quantidade de próton é baixa. Ó, ficou escondidinha aqui. A quantidade de próton diminui, tem pouco próton na solução. O que significa? Que efeito isso vai ter sobre esse próton aqui, ou seja, esse grupo carboxila? O que vai acontecer é que o próton vai sair para a solução. A hora que ele sai, esse grupo aqui se torna carregado, se torna polar com carga negativa. O que significa que em pHs maiores que 3,5, no caso de 6 e todos os outros maiores, mais de 50% da molécula vão estar na forma ionizada, ou seja, estaria nessa forma aqui, de íon. Então, o que a gente tem? Que a gente sabe que em pHs ácidos, igual a 1, abaixo de 3,5, eu tenho a maior parte neutra. E em pH acima de 3,5, eu tenho a maior parte carregada. Essa é a informação que eu tiro daqui do conceito de pK, analisando os pHs, né, do estômago, que é do suco gástrico, e do intestino, né, que é lá no intestino delgado. E, portanto, a gente vai ter que em pH 1, a molécula vai estar essencialmente neutra e em pH 6, essencialmente ionizada.
Muito bem, agora a gente já sabe qual vai ser o estado da aspirina nas duas situações. Agora a pergunta é, onde ela vai ser melhor absorvida? Aí tem aquela informação lá, lembra? Moléculas iônicas ou carregadas. E as polares passam lentamente. E as neutras hidrofóbicas passam rapidamente pela membrana. Lembra que a gente quer que a molécula seja absorvida facilmente. Para ser absorvida facilmente, ela tem que atravessar a membrana rapidamente, facilmente. E, portanto, a gente vai ter que a condição que a molécula vai ser mais absorvida vai ser quando ela estiver na forma neutra, ou seja, que ela passa mais rapidamente pela membrana. E a forma neutra é essa daqui, onde o ácido acetilsalicílico está protonado, ou seja, ele está sem carga, está neutro. E isso vai acontecer no pH igual a 1. Muito bem. Então, a gente agora sabe que quando tiver em pH 1, que é abaixo de 3,5, abaixo do pKa, do ácido acetilsalicílico, a molécula vai estar neutra e é nessa forma de neutra que ela atravessa rapidamente. Muito bem? Então, essa condição de pH igual a 1, que é onde ela vai ser mais absorvida, é em que local? No estômago ou no intestino? Na questão lá atrás, ela dizia que o pH igual a 1 é do suco gástrico e, portanto, ela será melhor absorvida no estômago. É essa análise que vocês têm que falar. Aí você vai lá, verifica as alternativas que tem para poder assinalar. E se fosse uma questão aberta, você teria que explicar dessa forma. Muito bem, eu coloquei esse slide aqui só para a gente finalizar, que foi o slide que eu falei para vocês na aula anterior, que a gente teve a aula essa semana. Qual é a diferença aqui? Eu estou falando de um aminoácido e o aminoácido tem dois grupos ionizáveis, o carboxila e o grupo amino, enquanto o ácido acetilsalicílico só tinha um grupo ionizável, que era a carboxila. Tá? Então, o que vai acontecer aqui é que, além da análise do grupo carboxila, como a gente fez agora para o ácido acetilsalicílico, você vai ter que fazer a mesma análise para esse outro grupo, já que essa molécula tem dois grupos ionizáveis. E se esse grupo R for também um grupo ionizável, você vai ter que fazer mais uma análise aqui, para saber qual é o estado de ionização que esses grupos vão estar. Se eles vão estar carregados ou se eles vão estar neutros. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. E cada grupo tem o seu pKa. Não é um pKa da molécula inteira. Esse grupo tem um pKa, esse tem um pKa e esse outro aqui, se tiver grupo ionizável, também terá o seu pKa. Então, você tem que analisar individualmente cada grupo com o seu pKa em relação ao pH em que eles se encontram. Qualquer dúvida, revejam lá a aula anterior. Para esse vídeo era isso que eu queria trazer para vocês. Tenham um ótimo dia. Qualquer dúvida, postem lá.